Realizando essa atividade aqui e tenho certeza que a gente, nessa manhã, muitos militares brasileiros acreditam que uma ordem absurda pode chegar a qualquer momento, vinda diretamente do presidente brasileiro, exigindo que as Forças Armadas brasileiras apoiem a Venezuela. Essa possibilidade, que antes parecia improvável, agora é discutida com preocupação nos bastidores da caserna. As recentes declarações do presidente em defesa do regime de Nicolás Maduro e em crítica às ações do governo de Donald Trump no combate ao tráfico transnacional acenderam um alerta real dentro da caserna. A tensão cresce à medida que os Estados Unidos se afastam das relações militares bilaterais com o Brasil, colocando em risco décadas de cooperação estratégica. A aliança entre Brasil e Estados Unidos não surgiu por acaso. Ela foi construída com base em confiança mútua, desde a Segunda Guerra Mundial, quando soldados brasileiros lutaram ao lado dos norte-americanos na campanha da Itália. Desde então, os dois países mantêm acordos bilaterais sólidos, com treinamentos conjuntos, intercâmbio militar e participação em operações de paz. Essa parceria envolve áreas como defesa cibernética, inteligência, logística e técnicas de combate. A interoperabilidade entre as Forças Armadas é resultado de anos de alinhamento técnico e doutrinário que agora está ameaçado por decisões políticas ideológicas do atual governo brasileiro. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A aproximação do governo brasileiro com regimes autoritários como o de Nicolás Maduro na Venezuela e o de Ali Khamenei no Irã representa uma guinada preocupante na política externa nacional. Essa mudança vai na contramão das diretrizes adotadas pelo governo Trump, que sempre se posicionou contra ditaduras e em defesa da liberdade. O Brasil, que historicamente buscou equilíbrio diplomático, agora parece escolher lados que desprezam os direitos humanos e a democracia. Essa nova postura tem causado desconforto entre os militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, que enxergam o risco de ruptura com aliados estratégicos e o enfraquecimento da posição brasileira no cenário internacional. A suspensão dos exercícios CORE e Operação Formosa, ambos previstos para 2025, foi um golpe duro para o preparo das tropas brasileiras. Esses treinamentos conjuntos com os Estados Unidos são fundamentais para manter a capacidade operacional das Forças Armadas em alto nível. Cancelar essas atividades representa não apenas um prejuízo técnico, mas também um sinal de afastamento diplomático. Oficiais e praças têm cobrado dos comandos uma resposta firme diante da politização das relações internacionais, temendo que essa ruptura com os Estados Unidos se torne permanente e comprometa não só o preparo das tropas, mas a própria segurança nacional. O regime de Nicolás Maduro permanece no poder de forma ilegítima após as eleições de 2024, marcadas por fraude e repressão. O processo eleitoral foi acompanhado por sequestros, prisões arbitrárias e desaparecimentos de opositores. A Venezuela vive sob um clima de medo, com a população silenciada e os serviços públicos em colapso. A hiperinflação, a escassez de alimentos e o êxodo em massa são reflexos diretos da má gestão chavista. Apoiar um regime como esse, que oprime seu próprio povo, é visto por muitos militares como um erro grave e um desvio dos princípios que regem a atuação das Forças Armadas brasileiras. O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, foi um dos poucos que manteve postura institucional clara. Ao viajar pessoalmente aos Estados Unidos, reforçou os laços históricos entre as forças navais e reiterou que a cooperação
deve ser mantida independentemente das ideologias políticas. Em reuniões com o Comando Sul e oficiais norte-americanos, Olsen deixou claro que a amizade entre as duas nações deve ser sólida e duradoura. Sua atitude foi vista como um gesto de respeito à tradição militar e à importância da estabilidade regional. Por outro lado, o comandante do Exército, Tomás Paiva, e o da Força Aérea, Marcelo Damasceno, têm adotado um tom mais moderado. Seus discursos são cautelosos, com mensagens nas entrelinhas que buscam preservar a hierarquia e evitar confrontos diretos com o governo. Algumas questões aqui que foram debatidas. Então, por exemplo, se fala de eficiência de operações militares. Aí o pessoal esquece, por exemplo, da greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros que parou o país no ano de 2018 foi resolvida pelas Forças Armadas. Essa postura tem sido interpretada como uma tentativa de manter a neutralidade institucional, embora muitos militares esperem posicionamentos mais firmes diante das ameaças à autonomia das Forças Armadas. O silêncio prolongado pode ser confundido com conivência, e isso preocupa quem defende a integridade das instituições militares. A influência dos Estados Unidos dentro das Forças Armadas brasileiras é histórica e consolidada. Sistemas de armas, protocolos de treinamento e doutrinas operacionais foram desenvolvidos com base nessa parceria. Enfraquecer esse vínculo por motivos ideológicos é visto como um erro estratégico. A aproximação com partidos e regimes de esquerda, especialmente os que desprezam valores democráticos, coloca o Brasil em rota de colisão com seus aliados históricos. A credibilidade internacional do país está em jogo, e os militares sabem disso. A Constituição brasileira define as Forças Armadas como instituições de Estado, não de governo. Elas existem para proteger o povo brasileiro contra ameaças internas e externas, promovendo a paz e defendendo os valores democráticos. Quando há sinais de politização dentro dos quartéis, a confiança da população começa a se desgastar. A neutralidade institucional é essencial para garantir a estabilidade do país, e qualquer desvio desse princípio representa um risco real à democracia. O apoio a regimes autoritários como o de Maduro gera um conflito ético dentro das Forças Armadas. Muitos militares se perguntam até que ponto devem obedecer ordens que contrariam os valores constitucionais. O desconforto cresce e a tensão entre os quartéis e o Palácio do Planalto já é perceptível. Donald Trump já deixou claro que não aceitará a permanência de Maduro no poder. Para ele, o regime chavista representa uma ameaça à liberdade na América Latina. Caso o presidente brasileiro decida se posicionar em defesa de Maduro, o Brasil pode entrar em rota de colisão direta com os Estados Unidos. Essa possibilidade levanta dúvidas sobre como as Forças Armadas brasileiras reagiriam diante de um conflito diplomático dessa magnitude. A possibilidade de envolvimento militar ao lado de um regime autoritário coloca em xeque os princípios constitucionais das instituições de defesa que devem servir ao Estado e à democracia, e não a interesses políticos momentâneos. A população brasileira já começa a perceber os sinais de instabilidade. Questionamentos sobre a postura dos comandantes, a politização dos quartéis e o silêncio diante de regimes autoritários têm se tornado comuns. O Brasil vive um momento delicado, onde a neutralidade das Forças Armadas será decisiva para garantir a democracia e a paz social no continente. A missão das Forças Armadas é clara: proteger o povo brasileiro, garantir a soberania nacional e promover a paz. Qualquer desvio dessa missão representa um risco à estabilidade do país. Deixe aqui nos comentários se você acredita que os comandantes das Forças Armadas brasileiras irão se manifestar ou permanecerão em silêncio, mesmo diante da crise entre os Estados Unidos e a Venezuela.
Cuidado, um risco silencioso pode estar ameaçando sua empresa. Ter CNPJ válido, presença digital ou site registrado não assegura que sua marca esteja realmente protegida. Mas fique tranquilo, existe uma estratégia infalível para defender o nome da sua empresa: registrá-la no INPI. Considerando que milhões de empresas abrem anualmente no Brasil, o que impede o surgimento de um negócio com um nome parecido com o seu? Sem a devida proteção legal, nada impede que isso aconteça. A boa notícia é que a MoveOn elimina esse problema para você. Contando com mais de 10 mil clientes satisfeitos, a MoveOn domina este mercado. Não aposte no acaso. Proteja sua marca imediatamente. Clicando no link da descrição ou do comentário fixado, você fala com a MoveOn e começa imediatamente o processo para registrar o nome do seu negócio. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!